Vamos abrir a palavra do Senhor na primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 1. Vamos ler apenas um versículo, o versículo de número 7. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé, quem puder, para lermos esse texto sagrado, e a igreja lê junto comigo. Vamos ler junto. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo de número 7. Vamos ler? Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Podem sentar, meus amados. Como eu falei, vamos falar sobre purificação. O que seria, na mente dos irmãos, purificação? Purificação é então somente um ato ou um efeito de tornar algo ou alguém puro e purificado. E como necessitamos dessa palavra, desse desígnio do nosso Deus, purificação. Muitas vezes você pode imaginar naquele dia que o Senhor te chamou, que você foi convertido a Deus, ter dito: olha, a partir daquele dia eu me tornei puro na presença do Senhor. É fato, não é errado. Porém, esse processo é contínuo. Precisamos buscar a purificação 24 horas por dia, todos os dias da nossa vida. Não é muito diferente da nossa conversão. Fomos convertidos naquele dia, mas precisamos trabalhar diariamente a nossa conversão. E o processo de purificação, ele é muito parecido. O tema principal que encontramos aqui nessa carta, nessa epístola de João, é o amor, que está no capítulo de número 4. E o Senhor propõe o amor primeiramente a Deus, e segundo aos irmãos, um pelos outros, mas para termos esse privilégio de ter amor no nosso coração, sobretudo para Deus e também para os irmãos, é preciso termos um processo de purificação nas nossas vidas. E a palavra de Deus, ela está repleta, cheia de textos que fala sobre purificação. Eu separei pelo menos 4 textos, só para termos um norte, uma direção em relação a esse assunto. Claro que são muitos, porque esse processo de purificação vem desde o nascimento, da criação do povo de Deus. Deus purificou um homem chamado Abraão para formar o seu povo. Deus purificou o seu povo. Deus purificou um templo, a caminhada do povo. Todo o processo da nossa vida necessita de purificação. E eu repito, ele é um processo contínuo, não está parado no tempo. Por exemplo, Evangelho de João, capítulo 1, só para compreendermos um pouquinho em relação a esse assunto. Evangelho de João, capítulo 1, essa parte introdutória, vamos observar pelo menos esses 4 textos que falam de purificação, para podermos entrar na lição propriamente dita. Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. João 1, 29, vai nos dizer: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, houve aqui um processo de purificação na vida desse homem, na vida de João, quando ele reconheceu que é aquele que tira o pecado do mundo, aquele que salva, ele que reconheceu Jesus Cristo,
Eu gostaria de dizer aos irmãos, talvez os irmãos já tenham compreendido isso, que nós só reconhecemos Cristo como nosso Salvador quando passamos por um processo de purificação na nossa mente e no nosso coração. E isso aconteceu com João. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele homem reconheceu que Cristo seria o Salvador, que o seu nome era Salvador, e dele não há outro que salve a não ser ele. Houve um reconhecimento de João. Certamente, meu irmão, aconteceu comigo, com você, na nossa conversão, na nossa purificação, quando reconhecemos que Cristo Jesus é o nosso Salvador. Aí já começou na nossa vida trabalhar o processo de purificação. Mas outro texto, Mateus capítulo 15, eu gostaria que algum irmão lesse para participar junto conosco. Mateus capítulo 15, versículo 11. Outro irmão, um irmão, por favor, leia Mateus 15, 11. Pois bem, Cristo falando aqui para os seus discípulos, que não é o que entra que contamina, estava falando da comida, do alimento, mas sim o que sai da boca, o que falamos. Ou seja, nós encontramos aqui um processo de purificação no que falamos, na nossa palavra. Nós, como cristãos, crentes em Cristo Jesus, precisamos sempre estar purificando a nossa língua, a nossa palavra, porque o que contamina, o que traz sujeira, na verdade, é aquilo que falamos, é o que está da boca para fora. Então, aqui há um processo de purificação na nossa boca, na nossa língua, na nossa palavra. Já deu para perceber, irmãos, que tudo na nossa vida precisa desse processo de purificação. Outro texto, por favor, irmão, Marcos capítulo 1, versículo de número 40. Marcos 1, você pode ler do 40 ao 44. Qual é o irmão que quer ler? Do 40 ao 44. Marcos 1. Para ficar melhor, lê do 40 ao 44. Temos aqui, irmãos, uma purificação do corpo, da saúde, da carne. Encontrava-se aqui 10 homens leprosos, e Jesus purificou, sarou a vida daqueles homens. Ficou só por aí? Não, por isso que eu falei no início que é um processo contínuo, é uma continuidade. Jesus mandou aqueles homens se apresentar ao sacerdote. Por quê? O Senhor não queria deixar só naquele relacionamento de cura física. Esse relacionamento, esse processo acontece diariamente na nossa vida, que o Senhor sempre está nos curando, nos sarando. Mas Ele mandou aqueles homens se apresentar ao sacerdote para ter um processo contínuo. Ali já seria a cura da alma, a cura do espírito. Então, não ficaria só no processo da cura física. E veja como é difícil a situação de servir a Deus, que entre os 10 leprosos, apenas 10%, apenas um foi ao sacerdote, passou pelo processo que Jesus ensinou, designou, determinou,
os 90%, os outros 9% não voltaram. Então, infelizmente, esse processo de purificação está patente a poucos. Baseado nesse texto, poderíamos dizer 10%. Infelizmente, acontece nos dias de hoje. Muita gente, até mesmo que se diz cristãos, busca a cura física, passa por um processo doloroso, ora se quebranta, pede a Cristo Jesus, é restaurado e não tem o privilégio, o prazer, a atribuição de agradecer ao nosso Deus, de voltar para agradecer. Isso acontece com a humanidade. Portanto, esse processo de purificação, ele é pertinente, ele é necessário dia a dia, minuto a minuto na nossa vida. Por último, Hebreus capítulo 1, versículo de número 3. Hebreus capítulo 1, versículo de número 3. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Veja aqui o desígnio de Cristo Jesus, as prerrogativas de Cristo Jesus. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentador de todas as coisas, pela palavra do seu poder, a definição de Cristo Jesus. Agora, depois de ter feito o quê? A purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ou seja, Cristo só retornou e sentou-se à direita da majestade de Deus Todo-Poderoso, depois de ter passado por um processo de purificação e ter nos purificado. Ele só encerrou a sua estadia física aqui na terra, física, porque a espiritual permanece para sempre. Quando passou e nos transformou através da purificação na sua pessoa, no seu sangue derramado, na comunhão que ele teve com o Pai, na luz que é ele próprio, Cristo Jesus Todo-Poderoso. Portanto, meus amados, vamos trabalhar nesta manhã esse processo de purificação dado pelo nosso Senhor para conosco, para a nossa vida. E o primeiro ponto que iremos falar nesta manhã é sobre impureza. Impureza, que é uma coisa patente nas nossas vidas. Você pode até se assustar com isso, mas é uma realidade. Eu vou provar através da palavra que nós somos impuros ainda, estamos no processo de purificação. A impureza, ela é patente ainda nas nossas vidas. Louvado seja Deus que temos o sangue de Cristo derramado, que nos purificou, mas a impureza, ela ainda é patente na nossa vida, se não procurarmos nos transformar a cada dia e nos aproximar mais de Cristo Jesus Todo-Poderoso. Pessoas impuras não têm lugar no céu. Quando se fala de impureza, é bom lembrar que pessoas impuras não têm lugar no céu. Quem vai nos falar é o próprio João, lá em Apocalipse capítulo 21, verso 27, que pessoas impuras não têm lugar no céu. Mas todos somos impuros e os impuros ficarão fora. Vamos ver esse texto em Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 15. Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 15. Algum irmão, por favor, possa ler? Apocalipse 22, 15.
Fora ficam os cães, não vou repetir o texto não, irmãs, só para até impuros. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros. Veja que não tem possibilidade de um impuro entrar no céu. Alguém não me perguntou, mas eu gostaria de perguntar aos irmãos: o que significa essa palavra cães que está aqui? Porque muita gente tem dúvida no que significa. Fora ficam os cães. Quem são os cães que ficarão de fora da entrada no céu? Alguém pode me responder? Pode ficar à vontade. Aqui é um estudo bíblico, é uma escola dominical. Alguém poderia me dizer quem são esses cães que ficarão de fora? Fique à vontade. Lá no Antigo Testamento, em 1 Reis capítulo 14, verso 11, vai dizer que os cães são os animais, os cachorros, como a gente conhece. Foram eles que comeram a carne de Jezabel, foram eles que lamberam o sangue de Acabe, quando morreu com a flecha na cabeça. Vai dizer que são os animais. Mas o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, em Filipenses, capítulo 3, versículo número 2, ele vai dizer que os cães são os falsos profetas, que são oriundos dos gentios. Gentios, aqueles que não servem a Deus. Nós sabemos que no meio dos gentios, das pessoas que não servem a Deus, muita gente irão ser salvas, segundo o benefício do nosso Deus, aquele que Ele designar. Mas o apóstolo Paulo vai pegar pesado em Filipenses 3,2, dizer que os cães são os falsos profetas. Eu vou dar um exemplo, sem falar de nenhum nome de igreja, de nenhuma placa de igreja. Quando você vê um homem pregando, sobretudo na TV, que é o mais a gente assiste, vê, pregando, falando heresia, aquilo que não está na palavra, que o próprio Paulo chama de anátema, falando heresia, pedindo 1000 pessoas, que cada um dê R$1000, aquele tipo de coisa, pode ter certeza que ali está um cão, literalmente ali está um cão, pregando heresia, pregando aquilo que a palavra de Deus não ensina. Então, no Novo Testamento, na realidade nossa, nos dias de hoje, os cães são os falsos profetas, se não pregar de acordo com a palavra do Senhor. Portanto, ficarão de fora, diz aqui o texto, né? Os cães, os feiticeiros, os irmãos sabem o que é que significa feiticeiro, os impuros, meu irmão, aquele que não foi chamado por Deus, ou aquele que teve o privilégio de passar pela igreja, mas a igreja não passou nele, não houve a conversão, não vive segundo os preceitos e os mandamentos do nosso Deus, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira, ficarão de fora. Não tem como fazer parte do reino de Deus tais pessoas. Mas ainda, pela sua natureza ou pela nossa natureza, todas as pessoas são impuras. É de assustar, é assustador. Mesmo você dizendo: não, eu sou crente em Cristo Jesus, eu sou convertido, eu tenho 20 anos de servidão, que coisa boa. Temos que ter esse privilégio de dizer mesmo: eu sou salvo em Cristo Jesus, eu sou convertido, eu tenho um bom tempo na presença do Senhor, que ainda seria pouco, mas todos, por natureza, somos impuros. Quem é que vai nos dizer isso? O profeta Isaías, capítulo 64, veja aí na sua Bíblia, Isaías 64, gostaria que algum irmão pudesse ler, Isaías 64, verso 6. E agora, irmãos, ficamos numa situação difícil, né? É a palavra do Senhor que está dizendo que todos nós, todos somos impuros, como trapo de imundícia.
não tem nenhuma condição de sermos purificados, sobretudo quando falamos das nossas próprias condições. Não há nenhuma possibilidade. Como é que fica numa situação dessa? Você com um bom tempo de servidão a Deus, convertido, procurando obedecer os mandamentos, procurando andar nos caminhos do Senhor, e ainda se depara com um texto desse e diz que todos somos impuros. Onde é que vamos chegar? Como é que vamos chegar? Todas as alternativas e a tentativa de purificar-se a si mesmo são vãs. E o mais, a coisa vai se agravando. Além de sermos impuros como trapo de imundícias, todas as tentativas que fazemos próprias de nos purificar são vãs. Não tem para onde chegar o homem querer se purificar pelas suas próprias forças. Não tem condições. Quem é que vai nos ensinar essa situação? É o homem de Deus chamado Jó. Vamos ao livro de Jó. Olha, irmão, eu vou citar muito texto. Eu gosto de trabalhar citando o texto, porque é bom, porque a gente também aprende, decora. Jó, capítulo de número 9, versículo 30 e 31, livro de Jó. Esse homem vai nos ensinar, segundo o Espírito Santo de Deus, que nós não temos nenhuma possibilidade de nos purificar com as nossas próprias forças. Algum irmão, por favor, Jó 9, verso 30 e 31. Ainda que me lave como água de neve, ou seja, água cristalina. A água pode ser a mais limpa que for. Existem fontes de água cristalina muito limpa, mas mesmo assim não tem a possibilidade de lhe purificar, de nos purificar. Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com cáustico. Aqui está falando de soda cáustica mesmo. Quando você derrama soda cáustica numa cerâmica, toda sujeira vai embora. Num vaso sanitário, toda sujeira vai embora. Ela é muito potente, a soda cáustica. Mas o homem está dizendo aqui, mesmo ungido pelo Espírito Santo, mesmo que lavre as mãos com soda cáustica, vai derreter sua mão, vai comer a carne, o couro e a carne. Não tem possibilidade de ficar impuro. E aí, irmãos, como é que vai acontecer para termos um processo de purificação? Onde é que vamos chegar? Como é que vamos chegar? O versículo 7 de 1 João, que lemos, que fala desse processo de purificação, que vai incluir comunhão, que vai incluir a própria purificação, que vai incluir o sangue de Cristo, que vai incluir a luz que é a presença de Cristo na nossa vida. É justamente o segundo ponto que iremos chegar, que vamos observar aqui na palavra de Deus como chegamos a esse processo de purificação, o qual o irmão acabou de citar aí no livro de Pedro, na carta de Pedro. Como podemos nos purificar? É uma pergunta, o segundo ponto que iremos trabalhar. Como podemos nos purificar? Primeiro, por 3 formas podemos nos purificar. Primeiro, o versículo 7 falou, pelo sangue de Jesus. É a primeira prerrogativa. É tanto que ele falou lá em Hebreus, no texto que lemos, 1:3, depois da purificação dos nossos pecados, ele subiu ao céu, está à direita de Deus, à direita do Pai Todo-Poderoso. Ele veio aqui na terra fazer esse processo de purificação, e esse processo foi através do seu sangue. Foi o grande significado do sangue de Cristo que já vemos, no fato dele ser citado 400 vezes. O sangue de Cristo é citado 400 vezes na palavra de Deus, para dar ênfase, para termos a consciência e saber que o sangue de Cristo é poderoso para nos salvar. O sangue de Jesus é o preço da nossa redenção.
o apóstolo Paulo vai falar em Efésios capítulo 1, versículo número 7, que foi um preço, o preço da nossa redenção. O sangue de Cristo é a base do perdão, porque sem derramamento de sangue não há perdão. Nós encontramos em Hebreus capítulo 9, verso 22, se ele não tivesse derramado o seu sangue, jamais teríamos nos purificado, jamais teria perdoado os nossos pecados. O sangue de Cristo é a base da nossa justificação, o sangue é a base, é a fé, é o meio para alcançá-la, a ressurreição e a prova de vida que temos na presença de Cristo Jesus. Está lá em Romanos capítulo 5, versículo de número 1. Então, só não apenas é a primeiro grande obstáculo que foi feito, porque foi doloroso o Pai Todo-Poderoso mandar seu único filho, em carne viva aqui na terra, sofrer todo aquele derramamento de sangue para nos purificar. É a primeira prerrogativa que temos, de termos uma vida purificada na presença do Senhor, que é o sangue de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda, outra prerrogativa, outra situação que temos a possibilidade de nos purificar, ter a possibilidade, não, ele nos purifica, porque é um processo contínuo, repito. Primeiro é o sangue de Cristo, segundo é a palavra. Nós somos purificados pela palavra de Deus. Vamos lá para João capítulo 5, somos purificados pela palavra. Aliás, João 15, versículo de número 3, Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 3. Outro irmão, por favor, esteja lendo. João 15, verso 3. João, Evangelho 15, 3. É por isso que palavra tem poder, Vós estáis limpos pela palavra que eu tenho falado. A palavra do Senhor nos purifica. Por isso que nós somos orientados a estar sempre patente, lendo, estudando a palavra do Senhor. É preocupante, irmãos, um crente não ler a palavra, não estudar a palavra, porque quando a gente não lê, não estuda, de repente não vamos estar em acordo com a palavra de Deus. Somos purificados através da palavra. Ela não ficou só para servir de enfeite na nossa instante. É preciso estar estudando a palavra de Deus, confiando na palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, colocando a palavra de Deus em prática diariamente na nossa vida. É por isso que congregamos. Quando você não congrega, quando você fica em casa, de repente, se você era um leitor da Bíblia, começa a não ler mais. Se você era um praticante da palavra, começa a não praticar mais. Daqui a pouco está com o pé num mundão. Por isso que precisa praticar a palavra. O Senhor disse que já estáis limpos pela palavra. Mas a palavra de Deus passa? Ela não passa. Ela dura para sempre. Portanto, a gente tem que estar seguindo, acompanhando, se purificando dia a dia com a palavra de Deus. Por isso que a palavra também está inserida nesse processo de purificação. Primeiro, o sangue de Cristo. Segundo, a palavra. E terceiro, pelo Espírito Santo. Quando Jesus Cristo nos purificou com seu sangue derramado, subiu aos céus, sentou à direita do Pai Todo-Poderoso, Ele mandou quem? O Espírito Santo, o Consolador, para ficar conosco, para fazer morada, conforme está lá em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que o vosso corpo é morada de Deus, que sois morada do Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo habita em vós. Portanto, esse processo é contínuo com o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Vamos lá para João, agora capítulo 3, versículo de número 5. Evangelho de João 3,5. Outro irmão, por favor.
E alguém quiser me interromper, algum irmão quiser me interromper, pode falar, fique à vontade. João 3,5. Jesus respondeu para um homem chamado Nicodemos. Você conhece muito bem esse texto. Um homem que era mestre em Israel, um homem que era tido como referência, ensinava na sinagoga, era um homem respeitado, era um homem conhecedor dos mandamentos de Deus, mas ainda não havia tido um processo de purificação. Isso pode existir ainda nos dias de hoje, é claro, é o que mais existe. Porque processo de purificação na nossa vida, irmão, não é frequentar uma igreja. Tem tanta gente frequentando a igreja que muito tempo e não foi purificado, que a palavra ainda não penetrou na sua mente, no seu coração, que o sangue de Cristo ainda não lhe resgatou. Não que Cristo não tenha poder com seu sangue, é claro que tem, mas não absorveu aquele sacrifício de Cristo na sua vida. Então, Jesus Cristo respondeu a Nicodemos aqui que em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos não tinha compreendido. Ele pensava que ia voltar a entrar no ventre da sua mãe. Ele pensou até na encarnação. Veja bem, esse homem, um mestre em Israel, um homem tido como referência, eu repito. Ele, como é esse processo? Eu vou voltar a entrar no ventre da minha mãe? Jesus disse, não, Nicodemos, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Processo de purificação espiritual na nossa vida é ter a vida transformada, é viver para o Espírito, é fazer a vontade do Espírito. Logo, a vontade do Espírito é por completo na nossa vida. Tudo que fazemos é com o mover do Espírito, com o desejo do Espírito. Você só põe o pé no chão na sua cama de manhã, só se levanta se o Espírito Santo de Deus permitir. Você só veio à casa do Senhor porque o Espírito Santo te moveu a vir à casa do Senhor. Só estamos de pé, só comemos. Tudo na nossa vida depende do Espírito Santo de Deus. Então, irmão, está inserido nesses três processos: o sangue de Cristo, a palavra, que é o culto, é o mantimento do dia a dia na nossa vida, e o mover do Espírito Santo de Deus pode nos purificar. O irmão Reginaldo, quando fez aquela pergunta, quando mostrou o texto de Pedro, certamente quando ele viu ali Isaías, ele se preocupou. Sim, irmão, estamos purificados sim, somos nação santa, povo exclusivo de Deus, escolhido por Deus, não tem mais volta a isso aí. Uma vez salvo, salvo para sempre, segundo o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, verso 8. Mas aí, esse processo de purificação, eu estou sempre repetindo, ele precisa ser trabalhado, precisa ser contínuo. Nós vamos fracassar, não estou falando de perder salvação, mas nós podemos fracassar e podemos passar um grande constrangimento, grandes consequências, se não buscarmos dia após dia esse processo de purificação nas nossas vidas. É preciso, é necessário buscar esse processo de purificação. Nós necessitamos, vamos falar agora na terceira parte, terceiro ponto, porque nós necessitamos desse processo de purificação. Precisamos de corações puros para ver o Senhor. A palavra de Deus vai nos orientar que precisamos de coração puro para ver o Senhor. Um texto que você tem decorado, mas eu faço questão que alguém leia. É Mateus, capítulo 5, versículo de número 8. Algum irmão, por favor? Mateus 5, 8. Mateus 5, 8. Bem-aventurado, a irmã leu ali, os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, só veremos a Deus se tivermos com o nosso coração limpo,
É difícil, né? Será que temos alguma possibilidade de estar com o nosso coração plenamente limpo? Será que passamos algum dia sem blasfemar? Será que passamos um dia sem falar de alguém? Que seja de bom, que seja de ruim, às vezes até involuntariamente. Será que a gente passa um dia sem falar de alguém, sem queimar alguém? Será que você passa algum dia até mesmo sem perceber? Eu não estou falando de maldade do seu coração. Será que você passa um dia sem contar uma mentira? Isso aí você não precisa me responder. É você e Deus. Será que nós temos essa possibilidade de não blasfemar nenhum dia, de não mentir, de não falar de alguém, sei lá, desejar algum mal, coisa dessa natureza? Então, precisamos limparmos, estar com esse processo de purificação renovado na nossa vida, senão não veremos a Deus. Estamos salvos, como o irmão leu em 2 Pedro, maravilha, nação santa, povo exclusivo, mas o nosso coração, ele é tendencioso para a impureza. Jeremias diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto, Jeremias capítulo 17, versículo número 9, extremamente corrupto. E você acha que um coração corrupto, ele vai ver a Deus? Não tem possibilidade. É por isso que precisamos ter muito cuidado, irmãos, com a nossa servidão, não baixar a guarda, não desanime olhando para o homem. Às vezes a gente olha para o homem e tende a fracassar, tende a desanimar. Você vê um mau exemplo, um mau testemunho de alguém, diz, mas aquela pessoa crente dentro da igreja, praticando um mau testemunho, e se você for olhar para ele, olhe com misericórdia e orando para que Deus transforme a vida dele, mas não tome aquilo como espelho, não olhe para ele, não se aproxime de tal condição, orar e pedir a Deus que transforme o coração dele e dela, e que limpe, continue limpando os nossos corações diariamente, porque não veremos a Deus, segundo a palavra de Deus nos informou. Precisamos de estar com esse coração limpo. Segundo, aí do terceiro ponto, mãos puras para servir ao Senhor, outro texto bastante conhecido, Salmo 24, versículo 4. Algum irmão, por favor? Salmo 24, 4. Mãos puras para servir o Senhor. Estávamos falando agora há pouco da limpeza do coração, né, em Mateus 5:8, né? Aí chegamos agora no Salmo 24, ele vai dizer, né, que o irmão leu aí, o que é limpo, de mãos e puro de coração. É muito difícil, né? Mas não é impossível, que Deus nos dá essa capacidade, Ele nos dá essa condição de estarmos de mãos puras, de coração puro. Basta estar servindo, tendo fé, se arrependendo a cada dia, absorvendo para si a palavra, estar de acordo com a palavra, sabendo que ela não passa, que ela é fortalecedora, que não entrega a sua alma à falsidade. É difícil, mas eu tenho essa possibilidade de não entregar a minha alma à falsidade. Você só é uma pessoa falsa se você quiser, é ou não é? Será que nós nascemos com essa natureza impura, mas não temos essa ferramenta, esse ensinamento que Deus nos dá para correr dessa situação, correr da impureza, correr da falsidade? Os textos já nos comprovaram que temos essa possibilidade através do sangue de Cristo, através da palavra, através do Espírito Santo. Ou então, se alguém usa de falsidade, meu irmão, você tem plena possibilidade de se afastar da falsidade. Diz aqui o texto, se entrega à falsidade, nem jura dolosamente. Isso é uma coisa que eu nem acredito mais, que um verdadeiro crente fica jurando dolosamente. Isso aí não faz parte da nossa vida, não faz parte mais da nossa natureza, estar jurando dolosamente. Então, está aqui as ferramentas para vivermos afastados de tais situações. O que necessitamos ainda?
para esse processo contínuo de purificação nas nossas vidas. Pés puros para andar com o Senhor. Sim, pés puros, para onde nós pisarmos, seja ali um terreno santo. Nós não sabemos, quando estamos andando, viajando, indo a algum lugar, seja lá o lugar que for, nós não sabemos se aquele terreno está pecaminoso, se é um terreno pecaminoso ou não. Tem coisa que a gente sabe. Você não vai... Se você não perdeu nada em um bar, por exemplo, o que é que você vai fazer lá? Lá é um terreno pecaminoso, um ambiente de prostituição, um ambiente de bebedeira. Se você não perdeu nada lá, o que é que você vai fazer lá? Lugar de impureza. Então, temos que pedir a Deus para os nossos pés estar puros, para estar pisando em terreno santo, sim, que o Senhor é quem santifica até a terra é santificada por Ele. Diz a palavra que nessa terra não vai ficar pedra sobre pedra, mas enquanto nós estivermos vivendo aqui nessa terra, o Senhor está purificando lugares que sejam santos para pisarmos. E nós compreendemos, nós estamos aqui na casa do Senhor, que é um lugar santo. Não estou falando das quatro paredes, estou falando da reunião solene, da nossa servidão para com o nosso Deus, que a Bíblia diz, o Senhor Jesus Cristo diz, se eu não tiver 2 ou 3 presentes em seu nome, falando do seu nome, Ele está presente. Então, estamos aqui em um lugar santo. Você pode ficar à vontade aqui, que você está no lugar santo, sustentado por Deus, ungido por Deus. A gente sabe, nós sabemos e temos a consciência disso, mas tem lugar que a gente não pode pisar. Naqueles 30 dias de forró do Parque do Povo, você pode estar ali? Eu me lembro uma vez, eu já contei isso aqui, eu vou contar novamente. E uma vez eu fui visitar uma casa de oração, aquele Ronaldo Correia, um ambiente de pregação muito bom. Eu visitei uma vez, encontrei um rapaz que já era conhecido meu, e ele se dizendo crente, e foi aquela festa, conversou comigo, abraçou. Tá. Certa vez eu estava lá no Parque do Povo trabalhando, patrulha ali de policial à noite. Aí me dei de cara com ele, a paz do Senhor, irmão. Eu olhei assim, eu digo, aqui, meu irmão? A paz do Senhor aqui, num lugar desse? Porque eu estava trabalhando, mas ele não estava. Aí eu digo, a gente já não tem esse hábito, eu não respondi, me encurvei a responder, porque eu estava num ambiente impuro, que não era permitido por Deus. Eu estava por obrigação de estar trabalhando. Não estou dizendo que sou melhor do que ele, não. Mas o ambiente não era puro, não era digno para um homem de Deus estar. Ambiente de prostituição, de bebedeira, de droga, de assassinato, de violência, de tudo que você pode imaginar. Tudo isso ali eu percebi, fui testemunha. Encontrar com uma pessoa no lugar daquele. Então, a gente tem que saber designar qual é o ambiente que os nossos pés podem pisar. É até fácil. É só você orar a Deus, Senhor, me conduza nesta manhã, onde eu pisar, que seja um terreno santo, que seja ungido por Ti, sustentado por Ti. Nós temos essa possibilidade, sim, meu irmão, de estar com os pés puros para andar com o Senhor, conforme o Senhor. Vamos ver um texto, João 13:10. Evangelho de João 13:10, o irmão pode ler, por favor? Evangelho de João, capítulo 13, verso 10. Pode ler. Não, é capítulo 13, versículo 10. Então, os nossos pés precisam estar limpos.
Vós já está limpos, mas não todos. Jesus Cristo sabia que naquele meio tinha pessoas que não estavam limpas. Eu não sei como é que está a sua vida em relação a essa situação para com Cristo. Se seu pé só pisa em terreno santo, ou pelo menos você busca estar pisando em terreno santo. É uma prerrogativa de Cristo Jesus na nossa vida, estarmos com os nossos pés santificados na presença do nosso Deus. Mas ainda, irmãos, para completar esse processo, até as nossas vestes, as nossas roupas, nós precisamos de vestes puras. Claro que precisamos. Vamos ver um texto, Eclesiastes, capítulo 9. Vestes puras, para andarmos limpos na presença do Senhor. Vestes tem memória? Não, mas cobre a nossa vergonha, nos dignifica. Eclesiastes capítulo 9, versículo de número 8, vai nos dizer: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Está falando das vestes, sim, alvas, limpas. Você se constrange. Eu creio que sim, quando vê uma pessoa maltrapilha. Não estou falando de pobreza, que tem uma roupa velha, que não pode ter uma roupa boa, nova, bonita. Mas quando você vê uma pessoa maltrapilha, suja, roupa suja, você se sente mal, não se sente? As nossas roupas precisam estar alvejadas, porque é ela que dignifica o nosso corpo. Eu estou falando do corpo. A roupa, as vestes, dignifica o nosso corpo. Aqui no capítulo 9, verso 8, ele diz: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falta o óleo sobre a cabeça. Aí sim vem o Espírito, a unção, o óleo do Senhor, a unção de Cristo sobre as nossas cabeças. Quando andamos limpos, de veste, de coração, a nossa cabeça, a nossa vida é dignificada por Cristo Jesus Todo-Poderoso. Apocalipse fala, que a nossa roupa precisa estar alva, purificada como a neve. Então, assim, fala de limpeza, fala de purificação para com as nossas vidas. Então, irmãos, tivemos aqui a questão de impureza. Nós tivemos a consciência, os textos nos deixam bem claro que nós não temos nenhuma possibilidade de pureza própria, criada por nós mesmos. Nós não temos essa possibilidade. E a consciência que, se não tivermos essa pureza, não vamos ver a Cristo. Mas aí, quando foi o segundo ponto, mostrou esse processo de purificação, que eu gostaria que os irmãos decorassem, ficasse na sua mente. Se você decorar esses 3 processos de purificação na sua mente hoje, eu já estou muito satisfeito. Tenho certeza que o Senhor fica satisfeito, que é o sangue de Cristo, a palavra de Deus e o Espírito Santo trabalhando na nossa vida. Se estivermos alinhados a essas 3 situações, estamos andando em um bom caminho, num maravilhoso caminho. Isso nos serve de conforto para ajudarmos, confortar os nossos irmãos que estão fracos na fé, que isso naturalmente acontece. Ele foi purificado, lavado pelo sangue de Cristo, mas tem que compreender que precisam estar em atividade com a palavra de Deus, com a servidão a Deus, com os ensinamentos do nosso Deus. Precisamos estar em atividade diária. O crente é para se perturbar quando ele passa um dia sem pegar na palavra, nem que seja um versículo. Se você passar um dia sem ler um versículo da palavra de Deus, se perturbe, fique perturbado, seja incomodado pelo Espírito Santo de Deus. É muito bom estar alinhado nessa palavra bendita. Bom, irmãos, para concluir, daqui a pouco o pessoal chega das classes e vamos concluir. Outrora e agora, na conclusão. Outrora, abandonamos a Deus como Adão, está lá em Gênesis 3:8. Agora, andamos com Deus como Enoque. Você viu que Adão, lá em Gênesis 3:8, ele abandonou a Deus. E Deus visitava todo dia na viração da tarde.
Deus não parava de visitar Adão toda tarde, e Adão deu as costas para Deus. Você sabe o que ele pagou, né? A consequência do pecado que ele pagou. Teve que a duras penas trabalhar para sobreviver, onde tinha tudo, por causa de um abandono a Deus. Às vezes a gente está com a bênção nas nossas mãos, às vezes não, nós estamos com a bênção de Deus nas nossas mãos, e muitas vezes abandonamos a bênção de Deus. Aquele momento ali, aquele testemunho de Adão não foi favorável, mas temos o testemunho de Enoque. Enoque andou com Deus todo o tempo, toda a vida de Enoque ele andou com Deus. É um testemunho, é um ensinamento para estarmos andando com Deus todo o tempo, até o dia que ele permitia a nossa estadia aqui na terra. Outrora éramos como amando o mundo, como Demas, está lá em 2 Timóteo 4,10. Agora nós deixamos o mundo como Abraão. Paulo fala lá que Demas andava segundo o mundo. E lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versos 3 e 4, agora andamos com Deus como Abraão. Abraão também andou com Deus, foi um homem resgatado ali por Deus. Deus deu o privilégio de criar um povo. Deus dá esse privilégio, estarmos com o Senhor nos dias de hoje, para sempre nas nossas vidas. Outrora vivemos na incredulidade como Israel, lá em Romanos 11. Agora vivemos na fé, como Moisés, está lá em Hebreus capítulo 11, verso 24, verso 28. Então, irmãos, precisamos a cada dia estar trabalhando, buscando, aumentando a nossa fé, para continuarmos andando com esse Deus Todo-Poderoso. Outrora estivemos nas trevas como Judas, em João 13, agora vivemos na luz como João, capítulo 1, verso 7, na luz que é Cristo Jesus. Ele é a nossa luz. Saímos das trevas para a luz, conforme o irmão leu em 1 Pedro capítulo 2, versículo número 9. Agora andamos na luz, somos filhos da luz. Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses 5,5, nós andamos na luz porque somos filhos da luz, fomos gerados através dessa luz, que é Cristo Jesus Todo-Poderoso. Atuamos na luz. João 3,21 vai dizer que nós atuamos na luz. Toda a nossa atuação servindo é andando na luz, é andando em Cristo Jesus, na luz de Cristo, porque outrora estávamos nas trevas, agora estamos na luz e temos que buscar essa luz, onde Ele estiver, e Ele está em todo lugar. Precisamos realmente não fazer de tudo para não ficar de fora um só dia da presença dessa luz de Cristo Jesus, resplandecer como luz e aguardarmos sempre a segunda vinda dessa luz, que é Cristo Todo-Poderoso para com as nossas vidas. Outrora odiamos os irmãos como Saulo. Lembra que Saulo, Saulo de Tarso, depois passou a ser Paulo, lá em Atos capítulo 1, ele odiava os irmãos, perseguia os irmãos. Quem nunca aqui foi igual a Paulo? Quem nunca perseguiu alguém? Quem nunca odiou alguém? Outrora, estou falando de outrora, estou falando mais nos dias de hoje não. Eu creio em Cristo Jesus que a nossa vida é totalmente diferente dos dias de hoje, porque nós somos já, louvado seja Deus, conhecedores da palavra, não por completo, que nós nunca vamos chegar ao final do conhecimento completo da palavra de Deus, mas temos um ensinamento, temos a direção, temos o desenrolar dos 10 mandamentos nas nossas vidas. Então, louvado seja Deus, outrora estávamos odiando como Paulo, agora os amamos como Paulo. Odiávamos como Saulo, agora amamos como Paulo, que foi o bandeirante do cristianismo, foi o maior, depois de Moisés, lá no Antigo Testamento. Moisés foi o maior líder, e Paulo foi o bandeirante, foi o homem que mais evangelizou, o homem que mais implantou a igreja, que buscou almas para Cristo Jesus Todo-Poderoso. Outrora andamos em pecado como os Efésios 2, de 1 a 3. Agora andamos no temor de Deus como a igreja. A igreja, ela anda no temor de Deus, a igreja verdadeira.
anda no temor de Deus? A igreja, todo mundo sabe que a igreja somos nós, e nós precisamos andar no temor de Deus. Nós devemos ser igreja, não só aqui no templo, mas a igreja fora do templo também. O povo, a população, o mundo tem que ver eu e você como igreja, representando Cristo Jesus. O sentido de ser igreja, você é um representante de Cristo Jesus. Mas infelizmente há cristãos que não é identificado como representante de Cristo. A gente conhece um cristão pelas suas palavras, pela sua forma de proceder. Aí eu pergunto, você tem andado dessa forma? Pelas suas palavras, pelo seu procedimento, pelo seu andar, você é reconhecido como cristão, como igreja? Se não for, meu irmão, lute para que seja reconhecido que nós somos igreja, somos representantes de Cristo Jesus aqui na terra. Sobretudo a partir do momento que pegamos essa palavra, saímos com ela a evangelizar. A palavra transforma, a palavra dignifica o homem, mesmo até que aquele homem não seja um pregador, não viva uma vida de um bom testemunho, mas quando você vê ele com a palavra na mão, você teme, não o homem, teme a palavra. Então a palavra dignifica. E a nossa oração é que todos aqueles que se comportam como igreja, que carrega a palavra de Deus nas suas mãos, no seu coração, na sua mente, que seja um profeta, profetize a palavra de Deus, que venha salvar vidas. Certa vez eu escutei um pastor dizer que é preocupante um crente. Não, ele não estava falando só de um pastor, já é outra história. Não que o pastor seja um homem diferente da gente, é igual a gente, mas cada um de nós temos que, pelo menos na nossa vida, resgatar uma alma para Cristo. Como é que a gente resgata uma alma para Cristo? Pregando a palavra, testemunhando da palavra, se comportando como igreja. Você só resgata uma alma para Cristo na sua vida, ou 1 ou 2 ou 3, eu não sei. Se você se comportar como igreja, onde chegar, tiver oportunidade, falar da palavra de Deus. Eu fico inquieto, permite-me. Quando eu chego, que eu vejo uma reunião, certa vez, permita, está no finalzinho, posso contar. Eu cheguei na casa da minha mãe lá em Itatuba, né? Minha mãe faleceu há pouco tempo, né? 4 meses. E ela disse: Mário, me leva na casa de uma comadre que faleceu. Ela era católica. Me leva na casa de uma comadre que faleceu, que eu quero participar lá do velório dela. Eu digo: tá bom, vamos lá. Eu não sou bobo, né? Não largo a Bíblia está lá dentro do carro, né? Quando chego naquela casa, terrível a situação, terrível. Muita gente embriagada dentro daquela casa, em pleno velório. Gente embriagada, um rapaz lá gritando e tanto zoado, ninguém podia nem conversar. O marido daquela senhora que estava sendo velada estava lá ao lado, um homem sem conhecimento. Aí eu olho para a estante da casa dele, uma Bíblia que dava 5 desse tamanho, a Bíblia, aberta lá no Salmo 91, como é de costume na casa dos gentios. E eu digo: meu Deus, eu fiquei inquieto com aquilo, aquela situação. Uma hora ali boa de pregar a palavra, eu digo: eu vou ter que fazer alguma coisa aqui, mas eu não vi espaço, não tinha espaço. E um homem embriagado não parava de falar, de gritar. E eu falei com o dono da casa: o senhor me dá permissão de fazer uma leitura e fazer uma oração? Ele: pode fazer. Eu peguei aquele homem: vem cá, por favor, você me dá 1 minuto calado, você para 1 minutinho aqui, fica calado 1 minuto, por favor. Ele parou. Eu fui ler a palavra, li uma palavra, preguei, orei. Eu só me aquietei quando eu participei dessa situação. Um momento de evangelismo, um momento propício, um momento da morte de alguém. E eu sei que não voltou vazia, porque tinha outras pessoas lá. E quando eu fui saindo, o rapaz me abordou: olha, o senhor falou para mim, essa palavra atingiu o meu íntimo, o meu ser, eu precisava de ouvir essa palavra. Pelo menos uma alma ali, se for da vontade de Deus, quem sabe, eu não sei se naquele dia ou depois, pode ter sido salva. Então, não perca a oportunidade de ser igreja. Você foi purificado, lavado pelo sangue de Cristo.
você é orientado pela palavra, você tem o Espírito Santo na sua vida. Portanto, meu irmão, precisamos fazer a diferença como igreja, precisamos ser diferentes. Louvado seja Deus, Ele nos dá essa condição de ser diferente na presença de Cristo Jesus Todo-Poderoso. Esse processo de purificação, esse estudo, essa mensagem agora de manhã, né, que possa ficar algo implantado na vida dos irmãos. Obrigado, meu irmão. Fica algo implantado na vida dos irmãos, porque precisamos realmente. Não é só porque Cristo manda, é sobretudo porque Ele manda. Então, se Ele manda, é um mandamento de estarmos nos purificando, buscando cada dia mais a presença de Deus. E quando você busca a presença de Deus, está se purificando. Que Deus nos fortaleça, Deus continue nos abençoando, Deus continue abençoando a todos na sua trajetória diária. E nesse dia, né, que o Senhor estabeleceu para estarmos dedicando totalmente a nossa servidão a Ele. Deus nos abençoe.